Senhor presidente dessa sessão, senador João Alberto, caros senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, poucos dias atrás eu fui aqui questionada, cobrada, até exigiram de mim pedido de desculpas por eu estar fazendo incitamento à violência, simplesmente porque fiz registros das manifestações à passagem da caravana do ex-presidente Lula pelo Rio Grande do Sul, nos municípios de Bagé, nos municípios de São Borja, nos municípios de Santa Maria, Passo Fundo, e foi uma manifestação absolutamente democrática. E do que se seguiu, não sou responsável, porque eu sou senadora do Rio Grande e respondo pelo Rio Grande do Sul, e os gaúchos demonstraram seu grau de civilidade e de demonstração democrática. Nesse dia de hoje, cidadãos de várias cidades brasileiras, inclusive do Rio Grande do Sul, foram impedidos de ir e vir, porque pneus foram incendiados. No sábado, jornalistas, cidadãos que passavam nas instituições ligadas ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC ou do Instituto Lula foram agredidos fisicamente por manifestantes que eram militantes ligados ao ex-presidente. Então, há dois pesos e duas medidas. Isto, na visão de alguns oradores naquele dia, é apenas força de expressão, mas a mim não era necessário dar uma reprimenda absolutamente equivocada e inoportuna. Então, eu venho aqui hoje porque, novamente, na Comissão de Constituição e Justiça, hoje foi levantado que a situação de que não há visitas de 9 governadores, a sede, a sala do Estado-Maior da Polícia Federal no Paraná, não pode ser convertida num comitê eleitoral ou num comitê político. A Justiça, seguindo o Estado Democrático de Direito, a lei em vigor do Brasil, o Código Penal, já determinou a prisão do ex-presidente. E a ele foi concedido, segundo a decisão da juíza Carolina Moura Lebos, que está provocando aí uma série de críticas dos aliados do ex-presidente, que estaria exacerbando, imagina não conceder o direito de todas as visitas que ele quiser, todas, inclusive o próprio diretório. Na verdade, a lei é para todos e ninguém está acima da lei. Será que a gente precisa repetir sempre, toda vez, esse mesmo mantra? A lei é igual para todos. Portanto, se há uma sentença, ela tem que ser executada igualmente para todos. E houve, sim, uma concessão de privilégios concedida pelo juiz Sérgio Moro, acatada pela juíza Carolina Moura Lebos, que descreveu: além do recolhimento em sala do Estado-Maior, não é solitária. A sala do Estado-Maior tem banheiro privativo, tem uma cama confortável, tem geladeira, tem tudo aquilo que nenhum preso comum no Brasil tem. Por quê? É uma regalia que a própria lei concede ao ex-presidente. É uma regalia. Foi autorizado, prossegue a juíza, pelo juiz a disponibilização de um aparelho de televisão para o condenado. Qual é o apenado que tem direito a um aparelho de televisão para assistir o jogo de futebol do time dele no domingo que ganhou do Palmeiras? Isso é privilégio, isso é tratamento diferenciado. Nenhum outro privilégio foi concedido, inclusive sem privilégios quanto a visitações, aplicando-se o regime geral de visitas da carceragem da Polícia Federal, a fim de não inviabilizar o adequado funcionamento da repartição pública, também não se justificando novos privilégios em relação aos demais condenados. Está se criticando a aplicação da lei tal como ela é, na visão e na hermenêutica, que é a interpretação, a palavra que justifica a interpretação, feita pelos magistrados. E hoje voltou-se a dizer que houve uma condenação de um inocente, porque não havia provas do triplex de Guarujá. Ora, eu não tenho profundidade no conhecimento da ciência jurídica.
lamento profundamente, mas um cidadão comum, senador João Alberto, basta ter senso médio comum para saber que se numa instância da Justiça Federal em Curitiba, o juiz exara uma sentença com base em forte e robusta prova, consolidada prova material, documental, verbal, testemunhal, em relação a esse processo do triplex do Guarujá, se tivesse dúvida sobre, digamos, a incapacidade das provas ou a insustentabilidade das provas, teria uma outra instância, o TRF4 lá em Porto Alegre. E lá, por unanimidade, os desembargadores todos, igualmente, não apenas reafirmaram, mas ampliaram a pena de 9 para 12 anos. Ora, isso para mim é a minha lógica da falta de conhecimento jurídico é suficientemente clara para entender que as coisas estão caminhando pelo lado do Estado democrático de direito e não há outra coisa a fazer a não ser cumprir a lei. O que foram fazer lá no Rio Grande do Sul? Um comício, uma pregação de uma campanha. O que querem fazer na sala do Estado-Maior, não é uma cela, é uma sala do Estado-Maior da Polícia Federal em Curitiba. Transformar a repartição pública num comitê eleitoral, num comitê político partidário para desafiar a lei, como tentou o ex-presidente Lula ao se apresentar mais de 24 horas depois do horário determinado pela Justiça. E tudo isso está dentro da lei. Nenhuma vírgula a mais, nenhuma vírgula a menos. A lei está sendo cumprida no país e esse é o Estado que nós queremos, o Estado democrático de direito, em que a lei deve prevalecer igual e ser todos tratados de igual maneira. Então é dessa forma, o tratamento dado a ele é um tratamento completamente diferente a qualquer preso no Brasil, porque ele está na sala do Estado-Maior. Não é uma cela qualquer, é uma sala que seria um hotel eu não diria de 5 estrelas, mas um hotel de boas condições de instalação, porque é simplesmente a sala do Estado-Maior da Polícia Federal. E uma repartição pública é paga por todo cidadão brasileiro. E como repartição pública precisa funcionar nas suas competências e prerrogativas e não ser transformado também num local de pregação político-partidária. Ela tem que ali funcionar para atender o cidadão que vai recorrer à Polícia Federal em tantas demandas e responsabilidades que a Polícia Federal, que, diga-se de passagem, vem agindo republicanamente em todas as questões. Então eu subo de novo à tribuna para falar sobre essas questões e deixar muito claro que nós precisamos entender o quadro como ele é e não como nós queremos. E termino aqui citando uma entrevista muito elucidativa de um acadêmico respeitadíssimo, Rui Fausto, que é considerado o principal teórico do marxismo no Brasil. Esse filósofo diz que a saída para a esquerda, depois dos escândalos